Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Wellington Dias para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária em 2018, primeira sessão ordinária em 18 de fevereiro de 2020. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Rocal, primeiro secretário, em exercício, e Leandro Lira, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Átila Nunes, Leonel Brizola, Tereza Berger, Alexandre Arraes, Wellington Dias, Leandro Lira, Ítalo Ciba, Paulo Pinheiro, Tarciso Mota, Babá, Zico, Raimon, Rocal, 13. Assume a presidência o senhor vereador Rocal, primeiro secretário em exercício, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Leandro Lira, a convite. Encerra-se a sessão às 16 horas e 40 minutos. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Não há orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, com a palavra franqueada, a nova vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente desta sessão, nobre colega Rocal, senhores e senhoras vereadores, funcionários desta casa, o que especialmente me traz a esta tribuna são duas questões que me incomodam muito. A primeira delas, e eu acho que o momento é bastante adequado, diz respeito à Conlurb, não ao projeto que possivelmente hoje ou amanhã nós votaremos, mas em relação ao péssimo trabalho que a Conlurb presta à cidade do Rio de Janeiro na poda das nossas árvores. O que está acontecendo? O Rio de Janeiro está ficando sem árvores. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Eu moro numa rua muito pequena, no Flamengo. O que eu mais gostava na minha rua eram as árvores, porque pela manhã ouvia o cantar dos passarinhos, os miquinhos chegavam a entrar na minha varanda, e em pouco mais, 6 meses, 8 meses no máximo, cortaram 5 árvores na minha rua, inclusive tenho as fotos, mas de uma forma que choca. A árvore foi cortada e deixaram aproximadamente 2 metros de tronco. Árvores que aparentemente, eu digo aparentemente, estavam em excelentes condições. O que está acontecendo hoje com a Conlurb? A Conlurb não está capacitando seus técnicos para podar as árvores na cidade. Eu cheguei a receber, eu coloquei no meu Face o meu entendimento a respeito da questão, e eu cheguei a receber um comentário de uma senhora que mora em Portugal, e ela me dizia: vereadora, eu morei no Rio de Janeiro até 1961. A realidade era outra. Aqui as nossas árvores, elas ficam arredondadas. A poda de árvore que se faz hoje na cidade do Rio de Janeiro, eu digo que é criminosa. Eu chego a dizer que o que está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro é o genocídio das árvores. Se chove um pouquinho mais intenso, venta um pouco mais, vai caindo tudo. Até há bem pouco tempo atrás, eu diria 10 anos atrás, tinha temporais tão intensos como tem hoje.
e as árvores não caíam. Hoje, cada vendaval mais forte, é um número absurdo de árvores que caem na cidade. E por que eu acho que as árvores estão sendo mal podadas? No passado, eu me lembro, e um passado recente, porque, na verdade, toda esta tragédia começou quando a poda de árvores foi transferida para a Conlurb. Saiu da Fundação Parques e Jardins. Me lembro perfeitamente que as árvores doentes eram cuidadas. As raízes, hoje o que acontece? Se poda a árvore de baixo para cima, ao invés de se cortar, começar pela copa. Então, a árvore acaba ficando, as suas raízes, o seu tronco, acaba ficando sem nenhuma sustentação e ao menor temporal, ao menor vento mais forte, a árvore acaba caindo. E vocês, eu estou inclusive entrando com requerimento de informações junto à Conlurb e quero saber exatamente quantas árvores caíram nos últimos 12 meses. Porque a gente pega o jornal, estamos em casa, assistindo televisão, árvore caída aqui, árvore caída ali. E é isso que está acontecendo na cidade. Ora, nós já temos uma água horrorosa. Os dois elementos essenciais à nossa vida, que é a água e o meio ambiente, o ar que respiramos, estão sendo prejudicados de uma maneira absurda. E se não se tomar alguma providência, eu não sei exatamente o que irá acontecer. Eu estou propondo um projeto de lei que apresentei hoje, acho que já apresentei. Já apresentei, Guilherme, o projeto de lei, pronto. Um projeto de lei e vou fazer, nos próximos dias, realizar aqui na casa uma audiência pública exatamente para tratar dessa questão. Porque eu digo aos senhores, eu fiz uma postagem no meu Facebook, teve aproximadamente 1000 curtidas, aproximadamente 300 comentários. E dos 300 comentários, não teve um que não respaldasse o que eu havia escrito. Então, eu entendo que uma coisa que é tão importante para nós, uma coisa que é tão importante, essencial à nossa vida, o ar que respiramos, eu acho que tem que haver uma discussão ampla. Até há pouco tempo se falava muito no aquecimento global. Já está aí. O que nós temos visto, os temporais que estão acontecendo lá em Belo Horizonte, e em vários lugares do Brasil, agora recentemente em São Paulo também. Então, acho que está na hora da Conlurb assumir um papel de verdadeira responsabilidade com aquilo que é tão importante à vida do cidadão. Como eu disse, vamos fazer uma audiência pública, vamos discutir aqui nesta casa o assunto. Pensei até numa CPI, mas não tem fato determinante e acho que antes da CPI a gente tem que fazer uma abordagem, tem que discutir o assunto com profundidade e tenho certeza que dessa audiência pública sairão sugestões e a participação da população com toda a certeza, vai fazer com que a Fundação Parques e Jardins possa capacitar os seus funcionários. Teve algumas das pessoas que diziam, olha, mas a árvore foi cortada, coloca outra no lugar. Mas como colocar outra no lugar se fica a raiz, um tronco imenso, como é que vai se tirar? Só mesmo com equipamentos adequados, e isso é a função da Conlurb. E o plantio também tem que obedecer a critérios. As árvores que podem ou não podem ser plantadas naquele local. Então, eu faço um apelo aqui à Conlurb
para que olhe com mais cuidado esse assassinato que vem sendo praticado contra as nossas árvores. Estou apresentando projeto, estou entrando com requerimento de informações e quero sim que essa questão possa ser discutida aqui e que a gente consiga chegar a um resultado positivo e em benefício do meio ambiente. Por último, senhor presidente, eu queria dizer aos senhores que fui convocada há alguns dias para participar de um encontro, de uma manifestação que estaria havendo hoje na Maré com relação à demissão dos funcionários que trabalhavam na OS do Viva Rio e agora estão passando para o Rio Saúde. O que me foi dito, estive em algumas clínicas da família, especialmente na Jeremias Moraes, que funciona na Nova Holanda. O que me foi dito é que os funcionários daquelas unidades foram enganados. Eles foram chamados para uma reunião há algum tempo atrás e dito a eles que eles iriam ser readmitidos pelo Rio Saúde. O que não vem ocorrendo. Isso me preocupa muito, porque o senhor prefeito deixou para tomar esta decisão em ano eleitoral. Nós sabemos que o acesso ao serviço público é evidente que as pessoas têm que participar de concurso. Mas como é que ele vai realizar concurso para tantas categorias? Vi uma senhora que era dentista, trabalhava nessa unidade há 25 anos e faltavam apenas 8 meses para se aposentar. E essa senhora foi demitida. Foram muitos os casos que eu ouvi e confesso aos senhores que vim muito preocupada, mas uma coisa especialmente me chamou a atenção na clínica, por isso que eu estou citando muito a clínica Jeremias Moraes, na Maré. Imaginem os senhores, tem um transformador no local, porque a clínica, ela não tem uma energia, uma carga energética adequada para que possam funcionar os ar-condicionados, os equipamentos da unidade. Então, colocaram um gerador que está custando aos cofres públicos, segundo as lideranças do local, nada mais, nada menos que R$50 mil mês. Quer dizer, ao invés de se adequar a energia, as instalações da clínica, para que ela pudesse funcionar, para que todos os seus equipamentos pudessem funcionar, não, prefere-se gastar mensalmente R$50 mil de geradores. Teve as coisas mais incríveis, eu vou voltar a esse assunto, porque eu acho que ele é um assunto grave, é um assunto que tem que ser discutido. Eles não têm eles têm cadeiras para dentista na unidade, mas não tem como funcionar, porque a parte de elétrica e também hídrica não funciona. As instalações não permitem. Então, estão lá as cadeiras, os equipamentos comprados e não funcionam simplesmente em função do descaso, em função de um investimento tão pequeno. R$50 mil, senhores, de mensalidade por um gerador, significa nada mais, nada menos que R$600 mil ano. Eu tenho certeza que este valor daria suficientemente para adequar as instalações elétricas daquela clínica. Eu vou voltar ao assunto, sei que o meu tempo terminou, mas considero da maior importância e, por isso, nós vamos discutir ainda isso aqui nesta casa. Muito obrigada. O orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos.
Bom, senhor presidente, senhora vereadora Tereza Berger, presente, senhoras e senhores, enfim, senhores que se encontram nas galerias, que sempre nos inspiram, né, como cidadãos, para assistir e acompanhar, enfim, o trabalho que realizamos aqui. Eu estou tentando me ajeitar aqui, porque eu estava sem gravata, e a minha assessoria me abandona em situações como essa. Eu fico parecendo como ontem. Bom, vamos lá. Nós estávamos numa reunião, por isso até cheguei atrasado, certamente outros vereadores também. Uma reunião convocada pela vereadora Rosa Fernandes, aliás, brilhante colega, que na presidência da Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira tem tido uma atuação muito competente, muito atenta ao interesse público de um modo geral. E hoje, diante, né, do projeto que se encontra na ordem do dia e que trata da transformação de 2.442 servidores da Conlurb da administração, digamos, indireta para a administração direta, né, ou seja, a autarquização desses servidores, isso vinha gerando, primeiro, uma polêmica muito grande, porque o que significava efetivamente a autarquização desses 2.442 servidores? Segundo, o que significaria, né, o que os outros servidores da Conlurb muito legitimamente reivindicavam, que fossem também beneficiados pelo mesmo projeto. E mais, no embalo dessa proposição apresentada pelo senhor prefeito, outras empresas e autarquias, como Sete Rio e Plan Rio, Imprensa, Oficial da Cidade, etc. e tal, tinham legitimamente a mesma intenção, ou seja, que pudessem ser, né, incluídas por emendas no projeto e receberem o benefício, entre aspas, podemos colocar dessa forma assim, de serem transformados, né, de seletistas em estatutários. Como eu previa, né, e por isso fui bastante mal entendido aqui por diversos servidores que me abordaram em diversas oportunidades aqui, e eu dizia que não contassem inicialmente com o meu voto, porque eu não costumo votar de forma irresponsável. Eu acho que quando nós votamos alguma matéria aqui, nós precisamos saber exatamente aquilo que nós estamos votando. Há uma tendência natural, né, de quem está na vida pública de, enfim, renovar seus mandatos, e renovar seus mandatos para muitos significa votar de acordo com as plateias, votar de acordo com aqueles que enchem as galerias, muitas vezes sem se debruçar, né, sobre uma folha de papel, né, enfim, buscar conhecer minimamente os dados daquilo que estão votando, porque muitas vezes, eu já vi isso aqui, poderia relatar situações, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto aqui, aquela história que nós votamos, quando digo nós votamos, a Câmara votou quase por unanimidade, a carga horária da Guarda Municipal de 12 por 72 horas, né, foi bastante criticado na imprensa, com toda a razão. Não existe ninguém que tenha essa carga horária na Guarda Municipal, que tem aproximadamente 7.500 profissionais, atua diariamente na cidade com 1.500, imagine, né, e ainda há propostas, porque quem trabalha legitimamente quer aumento, quer enquadramento, quer, né, enfim, gratificações, quer uma série de vantagens, enfim, isso é legítimo da parte de quem trabalha, mas nós, né, do Poder Legislativo, o Executivo em primeiro lugar, mas nós do Legislativo temos que ter, né, a coragem política, a coragem cívica, né, isso deve se dar em todos os parlamentos, seja no municipal, seja no estadual, seja no federal, de não votarmos aquilo que aparentemente atende o interesse, né, de determinados segmentos, sem saber quanto isso vai custar, quanto isso vai impactar
objetivamente. Amanhã, por exemplo, no sistema de previdência da Prefeitura, que teve um rombo de quase 900 milhões no ano passado, tem uma previsão de um rombo superior a 1 bilhão, chegando quase a 1 bilhão e 200 esse ano. Se nós falarmos em cálculos atuariais, então, esse rombo explode daqui a alguns anos, e nós precisamos, inclusive, enfrentar essa questão com seriedade, mas com a aprovação da proposta que está na ordem do dia, se nós não estivéssemos hoje convocado o presidente do Prev Rio, Secretaria de Fazenda, o Tribunal de Contas, para nós entendermos aquilo que nós estaríamos votando, na suposição de que estaríamos contemplando os 1.442 trabalhadores da Conlurb, o que, na verdade, nós estaríamos fazendo é contemplando, por incrível que pareça, 12 servidores, 12. Os outros ou permanecem na mesma situação, caso se aposentem, ou terão prejuízo. Eu lembro, por exemplo, do prefeito fazendo a propaganda desse projeto, abraçado a um idoso da Conlurb, aquele idoso, coitadinho. Talvez nem o prefeito soubesse que não iria atendê-lo, e ele, muito menos, não sabia que não poderia ser atendido, porque, enfim, para fazer benefício a ter a integralidade da administração direta, ele teria que ficar mais 5 anos. Se ele já tem mais de 75 anos, está próximo de 75 anos, ele sai na compulsória em 75 anos, ele não vai ter nenhum benefício, ele vai continuar da mesma forma que era antes, e com a atual reforma da Previdência pode, inclusive, trazer prejuízos financeiros a ele. E mais, esse projeto, a primeira imagem é que se você tem 2.242 trabalhadores que você paga, por serem seletistas, ao INSS, se ao invés de pagar ao INSS, você transferir para o sistema de previdência, você está dando, você está aliviando, digamos assim, o prejuízo que a Prefeitura já tem com a Previdência, como eu disse, quase 900 milhões no ano passado, segundo informações dadas pelos próprios técnicos, num primeiro momento em algo em torno de 120 milhões. Mas o que acontece é que imediatamente esses 2.442 servidores irão se aposentar, até porque são exatamente aqueles que entraram antes da Constituição Federal, entraram sem concurso, 99% deles, e, na verdade, eles deixarão de ter benefício, mas mesmo quem irá pagá-los será o sistema de previdência. E segundo informações do próprio presidente do IPLAN Rio, em termos de cálculo atuarial, portanto, durante toda a vida desses servidores, a previsão é que a Prefeitura passasse a ter um buraco, um rombo, só em relação a esses profissionais, da ordem de 424 milhões. Eu quero destacar aqui, de forma muito positiva, que nós tivemos nessa reunião vereadores como o vereador Leandro Lira, que todos sabem ser um radical liberal, conservador, competente naquilo que propõe, naquilo que defende. A gente precisa ter esse respeito por vereadores que têm esse tipo de atuação. Tivemos vereadores como o Raimon, que representa o Partido dos Trabalhadores, vereadores como, por exemplo, Tarciso, enfim, outros que representam o PSOL, vereadores como Jones Moura, que era um fervoroso defensor do projeto, etc. e tal, todos, depois das informações que ali foram prestadas, chegando ao entendimento, que, enfim, ficou claro para todos nós, de que para beneficiar 12 trabalhadores, apenas 12 trabalhadores, nós estaríamos criando uma situação de tal ordem que daqui a, no máximo, 2 anos, pela nova lei federal da reforma da Previdência, isso é bom que as pessoas entendam, pela nova reforma da Previdência, os impactos que eventualmente venham a ter, em termos de aumento de recursos do Tesouro para compensar a Previdência, deverão ser gradativamente repassados para o servidor ativo e inativo, sob a forma de percentuais cada vez maiores na compensação daquilo que o Tesouro está perdendo. Então, como o Estado já aderiu à nova reforma da Previdência, até por conta da sua recuperação fiscal, a Prefeitura vai no mesmo caminho e daqui a 1, 2 anos, se houver prejuízo, como já há,
né, esse prejuízo terá que ser repassado a todo servidor público ativo e inativo. Então, eu acho que quem participou da reunião, e eu disse, né, vereadores que vão, o vereador Leandro Lira, digamos assim, né, mais liberal, mais conservador, mais à direita, eu não gosto muito de usar esses termos, ao vereador, digamos, Tarcísio, ao PSOL, ao PT, enfim, ao PDT, todos chegaram à mesma conclusão, de que não dá para votar esse projeto da forma que ele está sendo apresentado, não dá para votar os outros projetos que legitimamente os vereadores das outras autarquias têm vindo nos procurar para que seja votado, sem que a gente tenha uma clareza muito grande do que isso significa, inclusive em termos de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, que eu termino dizendo, né, eu tenho procurado ficar dentro do tempo, num enorme sacrifício, é claro, que já houve situações como essa em outros estados e o julgamento do Supremo Tribunal Federal foi não acatar essas transformações de seletistas em estatutários sem que ficasse claro da onde, né, os recursos para, né, serem transferidos a pagamento desses novos estatutários adviriam. Então, até do ponto de vista jurídico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, né, algo que não se pode votar no calor, aí, no apressamento, enfim, né, e trazendo prejuízos futuros para a prefeitura, para o servidor e para a cidade de um modo geral. Obrigado. A oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, funcionários, galerias, eu volto mais uma vez a esta tribuna e agora para falar de um assunto que eu considero da maior relevância, que foi o roubo de uma estátua, ou melhor, da mãe do Marechal Teodoro da Fonseca, que estava localizada ali bem próximo à Praça Paris. Gente, é inaceitável o que acontece na nossa cidade em relação a estes monumentos. O Zósimo já foi roubado, um pedaço do Zósimo foi roubado. Os óculos de Drummond, não sei quantas vezes, também já foram roubados. Os nossos monumentos, o referencial, a nossa cultura, está sendo totalmente largado. E o que a gente vê é nenhum interesse da prefeitura na manutenção, na conservação dos nossos monumentos. Não bastasse o abandono das nossas praças, e eu digo aos senhores que um pouquinho antes, um dia antes, eu acho, ou 2, eu estive na Praça Paris e fiquei horrorizada com o estado daquela praça, que é uma praça linda. No passado, era uma praça frequentada por namorados, por famílias, que chegavam a fazer piqueniques naquele local, e hoje ela está totalmente largada. A grama altíssima, passei por lá hoje, vi que tomaram um pouco de vergonha e resolveram, pelo menos, fazer a manutenção daquela grama, mas totalmente abandonada. Mas, gente, roubar uma estátua que pesa quase meia tonelada, faz-me lembrar as vigas lá da Perimetral. Mas como é possível que isso possa ter acontecido quando, tão próximo ao local, tem uma base da Guarda Municipal? Ninguém sabe, ninguém viu. Parece que
as câmaras estavam voltadas ao contrário da direção do monumento, o que por si só já é um absurdo. Eu acho que, já que nós não temos a permanência da Guarda Municipal ali, porque eu me lembro perfeitamente que quando a Guarda Municipal foi criada pelo governador Marcelo Alencar, ou melhor, pelo prefeito Marcelo Alencar, então prefeito, ela foi criada exatamente para proteger os nossos monumentos, para proteger os equipamentos da cidade, para ajudar as crianças na travessia, na hora do horário escolar. Esta foi a finalidade da criação da Guarda Municipal. Ela está totalmente fora de função. Totalmente fora de função. Então, é inadmissível que a menos de 1 quilômetro tivesse uma base da Guarda Municipal e ninguém viu. Os monumentos totalmente deteriorados, largados, abandonados, e ninguém faz absolutamente nada. A guarda fica por aí. E também fica muito difícil para a guarda, né? Porque ela agora está trabalhando muito. A escala dela, senhores e senhoras, galerias, é de 12 por 60, o que significa trabalhar 12 horas e descansar 60. Ok? Então, fica muito difícil. E o que a gente vê, infelizmente, é que há um desinteresse, um descontrole total do poder público municipal. Nós acompanhamos o orçamento, porque a principal função do vereador, fiscalizar o orçamento do município, e nós acompanhamos, e o que nós temos visto é que há uma redução enorme orçamentária para essa questão, para a conservação e manutenção dos nossos monumentos. Por outro lado, também me preocupa, que não haja, ou se há, não funciona, não fiscaliza, não faz absolutamente nada, nenhum órgão especial para fazer esse controle. Eu me lembro, eu acho que na época do nosso querido colega vereador César Maia, quando prefeito, existia, se não uma secretaria, uma subsecretaria, para cuidar exatamente desta questão. Infelizmente, a realidade que nós hoje vivemos nesta cidade, em relação aos nossos monumentos, em relação à conservação das nossas praças, é um caos total. O Parque do Flamengo é uma tragédia. As pessoas que frequentam o parque, são tantas as reclamações, imaginem os senhores. Então, faço um apelo aqui desta tribuna, e claro, que independente do apelo, também estarei exigindo explicações do senhor prefeito em relação a esta questão, que eu considero grave, gravíssima. Muito obrigada, senhor presidente. Não há mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Tiago Carribeiro. Requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de lei número 1413/2019, que dispõe sobre a implantação do Polo Gastronômico Cultural no bairro de Benfica e da outras providências. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte.
O orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente dos trabalhos desta casa, vereador Rocal, funcionários da casa, profissionais que aí estão. Eu queria me dirigir, o que eu quero falar aqui é outro assunto, mas eu queria dirigir 2 minutos para vocês. Cuidado com o que está acontecendo. Prestem atenção no discurso que está sendo oferecido para vocês. Eu estou vendo vocês aqui animados, alegres, com algo que devem sempre fazer. Estar nessa casa, fiscalizando o que está acontecendo. Mas tomem cuidado para não serem enrolados. Nós tivemos uma reunião hoje de manhã sobre o assunto. Eu estou vendo aqui um cartaz, 7 Rio Autarquia. Quem está propondo ao governo autarquizar a 7 Rio? Me diga, quem? Quem está dizendo para você que está pedindo? Autarquizar o IPLAN. São justas causas. Mas o que está sendo discutido aqui não é isso. E vocês precisam estar sabendo o que está acontecendo. Vocês não podem ser enrolados. Nós não podemos desmoralizar essa casa. Entendam isso. Nós, por exemplo, do nosso partido, nós estamos na defesa constante do serviço público. Nós estamos numa luta enorme na defesa do serviço público. Acho o pleito, eu vejo o pessoal do IPLAN, estou vendo aqui o nosso companheiro que está sempre aqui há 1 ano nessa casa, brigando por essa autarquização. Mas nós temos que entender como isso vai ser feito. Como o governo está se colocando. Vocês estão sendo enganados. O governo não tem o menor interesse em autarquizar vocês agora. Entendam isso. Não deixem de brigar pelo direito de vocês. É um direito que vocês têm de brigar por aquilo que vocês acham que é melhor. Mas não se deixem ser enganados, não sejam enganados por propostas que não existem. O que estão discutindo aqui agora e o que foi apresentado na discussão hoje foi sobre os 2.400 profissionais da Conlurb, que hoje vimos lá na reunião, Tribunal de Contas e os próprios membros do governo, mostrando que para a maioria desses 2.400, nada vai mudar. Só quem tem interesse nisso é o governo. Para eles vão se aposentar com o teto do INSS. Então, eu queria deixar esses 3 minutos, vocês vão ver como é que vai transcorrer a sessão, vocês vão assistir, e não deixem de vir à casa, não deixem de vir cobrar de todos nós vereadores, mas não se deixem enganar. Não se deixem de enganar por discursos que não estão trazendo aquilo que vocês estão pedindo. Eu queria falar sobre um outro assunto importante, que é também do serviço público, que é, nós estamos reiniciando o ano, tivemos um final de ano confuso, e estamos em plena crise que o governo diz que não existe. Amanhã, dia 20, termina o aviso prévio de uma das OS que gere 76 unidades de saúde aqui no Rio de Janeiro. O governo resolveu cortar o contrato das OS. Cortou primeiro do IABAS, depois cortou de uma OS menor e agora cortou o contrato da Viva Rio. Eu sou absolutamente favorável ao fim das OS, sempre fui. Eu fui aqui um inimigo durante 9 anos, desde que essa casa votou contra o meu voto, no governo Eduardo Paes. Terceirizar a gestão, tirar do servidor público, porque foi isso que foi feito, tirar do servidor público, concursado, profissional de carreira, a gestão das unidades e entregar para terceiros. Uma catástrofe a gestão por OS no Rio de Janeiro. O governo tem todo o direito de colocar a Rio Saúde, que é uma empresa, né? Aí eu pergunto, se é para a gente colocar todo mundo, por que não colocar os funcionários da Rio Saúde também, transformar a Rio Saúde numa autarquia também? Por que não? Também acho que é um pleito importante. É um pleito importante, claro que é. Mas nós temos que entender, seria a última coisa do mundo que eu viria aqui nesse microfone defender uma proposta mentirosa. Da mesma maneira que estão anunciando plano de cargos.
Eu sou autor durante 6, 7 anos aqui que eu fiz emendas para obrigar o governo a fazer o plano de cargos da saúde e dos administrativos. O governo, o prefeito da reunião na Cidade das Artes, com vários profissionais, dizendo que está pronto o plano de cargo dos administrativos. Eu sou um defensor, quero votar o plano de cargo da saúde e administrativa. Agora eu quero que o governo me diga aqui, quem vai pagar a conta? Ou ele pensa que vai enrolar a gente, faz no plano de cargo agora para o governo seguinte pagar, que é isso que ele vai fazer. Então, nós temos que ter muito cuidado na defesa dos nossos direitos, para que a gente não entregue os nossos direitos, a nossa carreira de servidor público, para alguém que está nos usando em determinados momentos e em muitos momentos aqui na Prefeitura do Rio de Janeiro. A questão da saúde do Rio, então, o que acontece? A Prefeitura resolveu cortar o contrato. O que significa cortar esse contrato? Tirar a gestão que era feita pelo Viva Rio. Como é que era essa gestão? A gestão era feita por profissionais contratados pelo regime seletista, porque Eduardo Paes dizia lá que não podia contratar pelo regime normal, pelo regime estatutário, porque iria atingir a lei de responsabilidade fiscal. Então ele contratou, terminou o governo dele com 25 mil pessoas que poderiam ter entrado na vida pública, poderiam estar lá colocando seu dinheiro para ajudar o Prev Rio, que está falido, mas não, foram contratados no regime seletista, descontam para o INSS. O que aconteceu? Essas 76 clínicas da família geridas, unidades geridas pela Viva Rio, tiveram seu contrato rescindido. O que o Viva Rio tem que fazer? Demitir esses profissionais. São seletistas. E a Rio Saúde vai retomar essa administração. O que se esperaria dessa modificação, que eu acho absolutamente normal? Que a Prefeitura fizesse isso escalonadamente, organizadamente, chamasse as pessoas, visse aonde são as faltas. O que está acontecendo? São 5.200 colegas nossos, profissionais de saúde, contratados pela Viva Rio. Desses 5.200, a Prefeitura resolveu fazer uma economia. Há muito tempo, a gente sabe que a saúde do Rio de Janeiro tem duas secretarias. Uma secretaria que é da administração direta e uma secretaria que é das OS, que é administrada pela Casa Civil. São duas secretarias, há muito tempo. O que a Secretaria da Casa Civil resolveu fazer? Acabar com as OS. Muito bem. Gastou demais, muito bem. Então, esses 5.200, o que a gente esperaria? Que a Rio Saúde os recontratasse. Porque eles têm 8, 9, 7 anos de experiência nesse trabalho. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes administrativos, todos trabalhando. Mas o que o governo vai fazer? O que o prefeito quer fazer? Ele falou na sua entrevista, eu vou economizar 300 milhões com o fim das OS. Como é que ele vai economizar? Vai contratar menos gente. Desses 5.200, ele vai botar uns 2.000 para fora. E a Rio Saúde, ao invés de contratar 5.200, vai contratar 3.500 e vai tocar nisso. Além do mais, todos os profissionais que trabalhavam no Viva Rio vão receber 30% a menos agora na Rio Saúde. Essa é a mudança que vai fazer, essa é a economia que vai fazer. Qual é o resultado disso? É esse que a gente já vê para a cidade. Hoje, vocês estão vendo aqui, eu estou colocando um dado para que a gente entenda o que é isso. A saúde do Rio de Janeiro hoje tem 311 unidades de saúde, são números oficiais. Delas, até agora, até o dia de amanhã, 157 ou 50,5% eram administradas por organizações sociais. 74 eram administradas pela Rio Saúde e 80 eram administradas diretamente pelo próprio servidor público. Isto aqui faliu. A partir de amanhã, a Rio Saúde, além das 74, recebe mais 76, vai passar para 150. E as OS vão perder 76 das 157 unidades. O que nós temos aí? Uma mudança de governo para fazer com que a saúde seja administrada pelo Rio Saúde. O seguinte slide, por favor. Aqui agora nós vamos ver o que aconteceu com a atenção primária, aonde você entra no sistema de saúde. Hoje nós temos 124 clínicas da família nos bairros da cidade, que é um programa importante, um programa forte, algo muito bem feito, que deveria continuar funcionando com a qualidade que vinha antes. Dessas
Em 2018, tínhamos 1.294 equipes de saúde da família. Só que o governo resolveu fazer uma reforma no ano passado. Uma outra economia porca. Uma outra economia para tirar dinheiro da atenção primária. O que ele fez? Ele tirou em torno de 200 equipes. Em torno de 200 equipes de saúde da família, ele fechou. E mandou embora 5.000 pessoas. É a segunda leva de demissões. São 5.000 agora, 5.000 foram no ano passado. E o que aconteceu? A cidade ficou com apenas 1.079 equipes de saúde da família. O que significa isso? A cobertura, ou seja, dezenas e dezenas de pessoas ficaram sem uma clínica, sem uma equipe de saúde da família para atendê-los. Foram inchar as outras equipes. Hoje nós temos, das 1.079 equipes de saúde da família, 239 não têm médicos. Qual é o resultado prático disso? Você hoje vai no seu bairro tentar marcar uma consulta na clínica da família e vão te dizer, não dá para marcar porque não tem médico. Você vai com uma receita para buscar um medicamento controlado, não tem como te dar receita, renovar a receita porque não tem médico. Você vai pedir um exame, não tem como fazer o exame porque não tem como pedir o exame porque não tem médico. E esse quadro se agravará mais a partir da manhã, que essas 76 que foram fechadas, boa parte dos médicos que foram chamados pela Rio Saúde com 30% abaixo do salário, não vão aceitar. Então nós temos hoje, em fevereiro, o reinício de uma crise que não acabou. A Secretaria de Saúde não consegue resolver esse problema que a Casa Civil achou que resolveria. Hoje nós temos uma crise do atendimento na porta de entrada do sistema. O seguinte, por favor. Isso aí é a arrecadação da prefeitura. O prefeito continua dizendo que não tem dinheiro porque está caindo a arrecadação. Nós podemos ver aí, no primeiro quadro ali, os orçamentos e o que foi arrecadado. Primeiro ano de governo, ele arrecadou 25 bilhões. No segundo ano de governo, 27. E no terceiro ano, 28. Portanto, a arrecadação não está caindo. Ela só não é do valor que ele apresenta os orçamentos fictícios para essa casa. Há um aumento de orçamento, aumentaram o IPTU, aumentaram uma série de taxas, e a prefeitura vem aumentando o seu orçamento. Acontece que ela gasta aquilo que não tem. O seguinte, por favor. O seguinte mostra por que a saúde está em crise. Porque a saúde não gasta o que precisa, não gasta nem o que eles pedem. Vocês vejam aqui, o último ano do Eduardo Paes, 2016, ele executou do orçamento previsto 5,1 bilhões de reais. Nos anos seguintes, na prefeitura do Crivella, 4.880, 4.790 e 4.900. Ou seja, 4 anos depois, a prefeitura gasta menos do que gastava o Eduardo com saúde em 2016. Como é que pode isso? Qual é o resultado disso? É essa crise e essa dívida brutal e essa destruição completa da política de saúde do Rio de Janeiro. Nós estamos em plena efervescência de uma destruição da porta. É claro que no carnaval, da porta de entrada, é claro que no carnaval ninguém está vendo isso, todo mundo está preocupado com os blocos, mas se passar mal na sua comunidade, não vai ter o atendimento necessário, porque a crise está instalada. Seguinte, aí está o que essa casa autorizou a gastar desde 2009. Quando autorizaram o Eduardo Paes a botar as OS, vejam a curva em azul, que é o orçamento final, o que gastou em OS. Vocês vejam lá em 2016, o Eduardo gastava 2 bilhões e 200 com OS. Em 2017, o Crivella já gastou 2 milhões 190. Em 2018, 1 milhão 195. E esse ano, ali está 1.300, que é até outubro, tem mais 2 meses, vai chegar a mais ou menos 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso é muito dinheiro. As OS não apresentaram um serviço igual a esse. As auditorias que fizemos no Tribunal de Contas mostram as irregularidades de todas elas, do Viva Rio, de todas estão lá, tinham irregularidades. A prefeitura, nem no tempo do Eduardo, nem no tempo do Crivella, conseguiu fiscalizar, regulamentar, regularizar o atendimento nesses locais. Seguinte. Aí está uma outra balela que eles falam constantemente, que é a questão da lei de responsabilidade fiscal. Isso é o ano de 2019 todo.
vocês veem ali que a prefeitura está muito pequena, eu vou ler os números. A prefeitura pode gastar com pessoal, aí não é só uma secretaria, mas é toda a prefeitura, ela pode gastar com pessoal o valor de, que é um correspondente à receita corrente líquida. Receita corrente líquida, o gasto é de 54% da receita corrente líquida. Se o prefeito gastar 54% da receita corrente líquida, ele está ameaçado de ser processado por improbidade administrativa. Quanto o governo atual gastou durante todo o ano de 2019? Gastou 51,97. 51,97 é um pouco acima do limite prudencial, mas não chega ao limite máximo, que é 54. Ou seja, essa é uma das amostras, uma das apresentações que nós temos que discutir com a responsabilidade do prefeito para o que vem adiante. O Ministério da Fazenda já colocou que a partir de 2021, tudo que é gasto em pessoal com as OS, tudo que é gasto em pessoal com as OS, será computado como gasto de pessoal de servidor público. Ou seja, esse gasto que a prefeitura tinha com OS, se fosse computado esse ano, já daria 64% da receita corrente líquida, já responderia por improbidade administrativa o prefeito da cidade. Então, nós temos que entender o que o prefeito está fazendo. Quando ele coloca esse pessoal todo, tira das OS e coloca no Rio Saúde, não há diferença alguma para a lei de responsabilidade fiscal. Também será computado como servidor público, serão computados todos aqueles que estiverem no Rio Saúde e que estiverem nas OS. Portanto, a prefeitura tem que achar uma saída para essa situação, porque ele está simplesmente empurrando isso para o próximo governo. Tudo que ele está fazendo agora, que acho que é importante, cortar gastos excepcionais com as OS, nós teremos problemas graves com o que está acontecendo. É preciso que a gente entenda o que é defender o servidor público. É preciso que a gente entenda o que está acontecendo. Hoje, na saúde, nós temos em torno de 3.000 pessoas na rua, profissionais que trabalharam na rede pública, profissionais que trabalharam com importância, que recebiam seus salários honestamente das OS e que a prefeitura resolveu empurrá-los para a rua. Nós precisamos entender a responsabilidade disso, principalmente olhando para o servidor público. Você quer falar ou está querendo alguma parte? Não está. Olhando para o servidor público, olhando para o que a gente tem que entregar à população. Nós temos hoje gravíssimos problemas na nossa rede de saúde. São problemas que existem em outros municípios, é verdade, mas não na mão do tamanho que é aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro a gente gasta muito dinheiro, compra um serviço terceirizado há 9 anos, 10 anos. Compramos um serviço com aquela curva que eu mostrei ali e não recebemos aquilo que pagamos. Nós precisamos rever isso. Precisamos entender que essa casa tem responsabilidade sobre esse assunto. Precisamos entender, essa casa é que autorizou a fazer isso. Boa parte dos vereadores que votaram no governo Eduardo Paes a favor disso, agora estão votando com o Crivella contra isso. É preciso que a gente entenda a nossa função de fiscalização, mas que também não jogue fora a nossa função de responsabilidade sobre a política pública de saúde no Rio de Janeiro, que é uma catástrofe, tanto a nível municipal, quanto a nível estadual, quanto a nível federal. Eu espero que a gente possa se debruçar sobre isso nessa casa e que a gente possa ouvir o mais rápido possível como a rede pública de saúde vai trabalhar a partir de amanhã, dia 20, quando essas pessoas estarão todas na rua. É preciso que nós possamos ter um olhar para isso. E, finalizando, já que estamos aí no último minuto, 1 minuto, relembrar vocês que estão em cima, não deixem de lutar pelos seus direitos, mas cuidado para não ser enganados com alguém dizendo que está defendendo o que vocês estão pedindo, mas que na verdade não é isso que está sendo discutido nessa casa. Abram os olhos, os ouvidos e abram a boca para cobrar aquilo que vocês querem, o direito que vocês querem, sem que alguém venda para vocês um terreno na parte plana da terra.
Um abraço para vocês. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Tiago Carribeiro. Requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão de hoje, em regime de urgência, do projeto de lei número 1403 de 2019, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico e cultural no bairro de Benfica e da outras providências. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Comunicação de liderança. Requerimento de autoria da vereadora Luciana Novaes. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão de medalhas de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Rosélia de Moura do Amaral. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Requerimento de autoria da vereadora Luciana Novaes. Requer a mesa diretora, da forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao advogado doutor Caio Silva de Souza. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento de autoria do vereador Eliseu Kessler. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao senhor Oldinei Paulo Borges, subtenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Esgotado a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Para comunicação de liderança, o nobre vereador César Maia. Muito obrigado, presidente. Presidente, no jornal O Dia, no dia 18 agora, o jornalista, colunista Sidney Rezende fez uma matéria que me pareceu interessante, independentemente de eu ter sido incluído nela. Eleição no Rio de Janeiro imprevisível até o momento. O vereador César Maia é um dos políticos mais antenados do país, palavras do Sidney Rezende, mas mesmo ele anda cauteloso, é verdade, sobre os rumos da política no Rio. O ex-prefeito considera precipitado tentar descobrir a vontade do eleitor nas próximas eleições. Aspas, impossível antecipar, as condições vêm mudando, fecha aspas, diz. Senhor presidente, pediria que desse por lido e registrasse no Diário Oficial. Senhor presidente, gostaria de ter dado como lido e registrasse no Diário Oficial. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Pela ordem, o nobre vereador Leandro Lira. Presidente, apenas para comunicar que nesse ano, assim como nos anos anteriores, eu estou oficiando a presidência, porque eu não farei uso dos ingressos referentes ao Carnaval. Nos outros anos eu também não faço uso dos ingressos do Rock in Rio. A meu ver, trata-se de um benefício e de um privilégio indevido e que, assim como qualquer cidadão que queira ir ao Carnaval, todos nós também podemos arcar com os nossos próprios ingressos. Muito obrigado. Pela ordem, nobre vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, meu pela ordem, quase uma comunicação de liderança, é também pelo motivo da questão dos ingressos do Carnaval. Vou ler aqui o ofício da bancada do PSOL. Senhor presidente, venho por meio deste informar que a bancada do PSOL, de forma unânime, decidiu novamente não utilizar os ingressos para o Sambódromo Marquês de Sapucaí no Carnaval 2020, disponibilizados aos vereadores e vereadoras. Considerando que uma das funções do Poder Legislativo Municipal é fiscalizar os órgãos públicos municipais, bem como seus contratos e serviços, considerando ainda que os desfiles das escolas de samba no Sambódromo contam com a participação direta e indireta de diversos órgãos públicos municipais na sua organização e operacionalização, acreditamos que aceitar qualquer tipo de benefício ou vantagem especial configura privilégio indevido e verdadeiro conflito de interesses em razão da nossa função fiscalizadora como membros da Câmara Municipal. Atenciosamente, assinado pela liderança, minha assinatura, mas é de toda a bancada. Eu rogo, inclusive, aos demais vereadores que possam, mais uma vez, refletir sobre isso e a própria Câmara de Vereadores. Depois do trabalho que fizemos na CPI dos Camarotes, presidida pela nobre vereadora Rosa Fernandes aqui nesta casa, está na hora da gente acabar com essa farra dos ingressos aqui na Câmara Municipal. O Sambódromo precisa ser fiscalizado,
o contrato da Prefeitura com a Aliesa precisa ser fiscalizado, e este que é um ponto que, na verdade, precisa de um olhar mais atento da Prefeitura e da Câmara dos Vereadores, acaba manchado por esses ingressos que a bancada do PSOL, através desse ofício, comunica a sua devolução. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação especial regime de urgência, projeto de lei complementar 146/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Conlurb e da outras providências. Com a palavra pela ordem, o vereador doutor Jairinho. Senhor presidente, hoje com ampla discussão, Secretaria de Fazenda, TCM, os vereadores ainda não convergiram no consenso de como será essa votação. Dessa forma, peço adiamento da matéria por 2 sessões. Solicitado adiamento das... Questão de ordem, presidente. Discussão, por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Pela ordem, o nobre vereador Jones Moura. Presidente, primeiramente, antes de falarmos desse projeto 146, que vai estabilizar, que pretende estabilizar 2.440 garis, dizer que amanhã, às 10 horas da manhã, em frente ao batalhão da Guarda Municipal, Avenida Pedro II, número 111, a categoria se reunirá em assembleia da categoria e a pauta principal de deliberação será a deflagração da greve dos guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro. E eu queria aqui deixar bem registrado nesta casa que nós somos extremamente favoráveis a esse movimento paredista que surge no momento em que o governo, inclusive, está encaminhando para esta casa um plano de carreira para os administrativos da Prefeitura, muito justo, que está há 10 anos pleiteando isso, mas ignorou os guardas municipais, que há 10 anos têm o plano de carreira e não levou. Foram calotados. Aprovamos nessa casa, nós vereadores, mas os guardas ganharam e não levou. Isso foi em 2014, tá? Nós aprovamos, mas os guardas não levaram. Então, por isso, os guardas municipais, né, diante de todo esse cenário aí, o governo já no último ano estão se mobilizando para essa Assembleia, já não suportam mais. Eu sempre digo que quando uma categoria chega a um ponto de movimento paredista, é porque o governo se desorganizou. E a culpa acaba sendo sempre do governo. A culpa não é da população, a culpa não é da categoria que se mobiliza, a culpa acaba sendo do governo. Faltou diálogo. Ponto. Essa é a primeira parte da minha fala, presidente, agora conduzindo do meio para o final, dizer aqui a todos vocês, representantes das categorias que vieram aqui, pleiteando aquilo que é muito justo, digno e legítimo, que é que vocês também sejam contemplados com esse carisma, essa forma carinhosa do prefeito tratar trabalhadores da prefeitura, que vocês também sejam vistos por esse prefeito, contemplados por esse prefeito. Porque nós participamos ainda há pouco, presidente Rogério Rocal, Vossa Excelência esteve lá também, participamos de uma reunião em que, quando nós olhamos o que se percebeu na presença de técnicos da prefeitura, estava lá Prev Rio, presidente, estava lá representante da Fazenda, do Tribunal de Contas, principalmente da Fazenda e da Prev Rio, do Fundo de Previdência. O que se percebeu é que eles não conseguiram convencer os vereadores de que esse projeto é bom para o governo. Embora, agora, para concluir, presidente, se o projeto é bom para um governo, um projeto que pega 2.400 trabalhadores que vão se aposentar já, por que também não é bom pegar os trabalhadores que ainda vão se aposentar daqui a 15, 20 anos, da Sete Rio, da Implan Rio, da imprensa da cidade, e também não compõe para ficar muito melhor ainda o projeto? Então, por isso, presidente, para concluir, eu quero aqui declarar a todos os vereadores que não, embora eu seja vereador da base do governo, o governo não pode contar comigo para aprovar o projeto da maneira que está.
ou inclui todos, ou então não contem com meu voto. Declarar isso aqui, presidente. Muito obrigado. Em tramitação especial, em regime de urgência, segunda discussão. Presidente. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Raimon. Muito obrigado, presidente. Muito boa tarde a todos e todas. Cumprimentar também os trabalhadores que estão aqui nas galerias. Vieram aí na expectativa alguns deles. Estou vendo aqui Sete Rio e Plan Rio. Expectativa desse projeto de lei que foi adiado agora. Ficou a dúvida para mim, foi uma sessão ou foram duas? Foi adiado uma sessão ou duas? Uma sessão. Cumprimentar a todos e dizer um pouco da importância de que esse projeto seja muito bem discutido aqui na Câmara Municipal, porque nós não podemos, é preciso que fique muito claro, nós não podemos trabalhar projetos casuísticos, né? Não pode ser projeto que a gente sabe até o CPF de quem vai ser beneficiado. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Mas eu queria aqui trazer 2 pontos que considero importantes até para esse momento antes do Carnaval. Eu estou sendo procurado, o vereador Paulo I tem falado muito sobre isso, o pessoal da saúde tem passado por problemas seríssimos. O governo federal, na sua sanha de entregar a saúde para que ela se transforme numa mercadoria, está acabando com a saúde. Aliás, está acabando com tudo, né? O governo federal acaba com todos os direitos do povo trabalhador. E nessa mesma esteira, o governo de Crivella. Foram 2.000 trabalhadores demitidos, trabalhadores da saúde. E aí eu fui procurado pelo pessoal da saúde bucal, que prestava serviço através da ONG Viva Rio, com a expectativa de ser acolhido pela Rio Saúde, e aí tem uma insegurança, porque a Viva Rio termina o período de aviso prévio amanhã, dia 20, e a partir do dia 21 eles já estão demitidos, oficial e definitivamente. Nesse sentido, conversei há pouco com a secretária de saúde, doutora Beatriz Bush, que me disse que está com um olhar atento para resolver essas questões, inclusive para manter no território, visto a questão também do vínculo que se cria entre o trabalhador da saúde e o servidor e a população, manter os próprios trabalhadores nos seus postos, nos seus lugares de trabalho. Esse é o primeiro ponto que a gente está discutindo. Depois, uma outra discussão é sobre o Carnaval. Nós tentamos aprovar o ano passado aqui, foi um projeto muito bem elaborado, com diversas forças, sobre o Carnaval de rua, o marco civil do Carnaval de rua. E o prefeito Crivella, na nossa leitura, manobrou a Câmara para que a Câmara não aprovasse aquele projeto. Está aí o resultado. Problemas seríssimos, burocratizações ao extremo para permissão para os blocos funcionarem. Eu vou trazer aqui apenas um exemplo. O bloco de carnaval, que na verdade é considerado um evento, Minha Luz é de LED, que sai na quinta-feira à noite, amanhã à noite. Diz a prefeitura que ele não tem que procurar a Rio Tour, porque a Rio Tour só se responsabiliza pelos blocos que saem de tarde, de manhã e de noite, mas não se responsabiliza pelos blocos que saem a partir das 22 horas. Portanto, isso é um bloco de evento. Quem tem que cuidar disso é a Secretaria de Eventos, que hoje está coordenada pelo nosso colega vereador Felipe Michel. Olha, gente, uma luta, uma burocratização ao extremo. E aí a gente está tentando falar com o vereador Felipe Michel. Quero pedir aos vereadores que estão aqui, que têm contato com o vereador Felipe Michel, para tentar sensibilizá-lo a resolver as questões burocráticas do grupo carnavalesco Minha Luz é de LED, que sai amanhã à noite. Na verdade, a compreensão do carnaval feita pelo Crivella é uma compreensão totalmente equivocada. Ninguém convidou o Crivella, ninguém intimou o Crivella, ninguém exigiu do Crivella que ele goste de carnaval. Mas ele vive numa cidade onde a maior festa do planeta, que é o carnaval, acontece e acontece independente do governo querer ou não. E, portanto, tem que respeitar o carnaval,
tem que respeitar a cultura da cidade do Rio de Janeiro. E nós sabemos muito bem os recursos que advêm do carnaval para os cofres da prefeitura. Não adianta esse discursinho mínimo, básico, de dizer, a renda do carnaval vai toda para a Liesa, vai toda para as escolas, vai toda para o Sambódromo, vai toda para a Rede Globo. Isso é papinho do Crivella. Porque se uma prefeitura administra bem, no mínimo, aquilo que entra nos hotéis, o movimento da economia na cidade, tem muito recurso para entrar no cofre das prefeituras pelas taxações e pelos impostos. Então, o carnaval é lucrativo, sim, para a cidade do Rio de Janeiro. Então, os companheiros que tiverem acesso ao vereador Felipe Michel, eu peço que falem com ele. Ele já sabe o que é, tenho falado com ele desde ontem, para a gente resolver a questão do grupo carnavalesco Minha Luz é de LED. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação especial em regime de urgência, em segunda discussão, o projeto requer maioria simples. Projeto de lei número 1413 de 2019, de autoria do vereador Tiago Carribeiro, que dispõe sobre a implantação de polo gastronômico e cultural no município do bairro de Benfica e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Pela ordem, o vereador Babá. Bem, eu queria colocar, e ontem nós já afirmamos aqui, que esse projeto da prefeitura, ele pega apenas uma parcela da alta cúpula da Conlurb, esquecendo que tem trabalhadores que trabalham nas ruas, que vivem no dia a dia, que sofrem, que são os garis e outros trabalhadores da Conlurb, como tem companheiros da IPLAN e da Sete Rio, que precisam também ser incluídos nesse projeto. Não pode ser apenas um circuito delimitado da Conlurb. Por isso, nós demos ali, ainda não foi possível dar entrada na emenda que nós fizemos com relação aos companheiros da Conlurb, e que foi adiada a sessão e só pode dar entrada quando o projeto efetivamente tiver o parecer da Comissão de Justiça entrar em pauta. Mas só para dizer aos companheiros da Sete Rio e companheiros da IPLAN Rio, que nós, além dessa emenda que fazemos por solicitação dos companheiros da Conlurb, nós estamos apoiando totalmente também as reivindicações dos companheiros da Sete Rio e da IPLAN Rio, porque não pode ser apenas um setor que venha a se beneficiar. Então, esperamos que, quando entrar em pauta, esse projeto ele já tenha o debate para poder, na verdade, atender aos companheiros que fazem parte da Conlurb, e tem aí mais os companheiros colocando ali, tá certo? Que nós estamos apoiando e vamos brigar para que todos sejam incluídos, sejam transformados em estatutários, porque esse é o melhor caminho para poder melhorar o trabalho da prefeitura, de profissionais tão competentes que são extremamente necessários, e os companheiros que trabalham na Conlurb e que trabalham nas ruas, vocês imaginam, nesse sol imenso, mas quando o prefeito pensou no seu ar-condicionado, ao apresentar o projeto da Conlurb, ele esqueceu os companheiros da IPLAN Rio, da Sete Rio, e esqueceram também os companheiros que são o restante que trabalham na Conlurb, que é o pessoal que sofre no dia a dia e que não pode ficar fora desse projeto. Portanto, quando for dado entrada, nós daremos entrada à nossa emenda e também esperamos que sejam atendidos os companheiros da IPLAN Rio e da Sete Rio. É isso aí, companheiros. Obrigada, vereador. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples.
Projeto de lei número 1472 de 2019, de autoria do vereador William Coelho, que inclui o dia do evento esportivo de iSoft no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrando o voto contrário do vereador Tarcísio Mota, vereador Dr. Marcos Paulo, vereador Dr. Paulo Pinheiro. Bom, fica dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1516 de 2019, de autoria do vereador Rocal, que considera como patrimônio cultural imaterial do município do Rio de Janeiro o coletivo cultural Rio da Prata. Em discussão a matéria. Não vendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Para a declaração de voto. Para a declaração de voto, o vereador, autor do projeto, Rocal. Senhora presidente, gostaria de agradecer a aprovação desse projeto, desse movimento comunitário que reúne em Campo Grande dezenas de poetas, escritores, músicos, artesãos, artistas plásticos, moradores e amantes do bucólico Rio da Prata, em Campo Grande. A Associação Cultural Rio da Prata pode passar a ser considerada, a partir de hoje, como patrimônio cultural e material do município do Rio de Janeiro. Para levar a sua ideia adiante, acentua que o patrimônio, seja material ou imaterial, é reflexo da identidade de um povo e representa tudo o que deve ser preservado, tombado, registrado, revitalizado, ou seja, tudo que não deve ser esquecido. Ao contrário, procura-se sempre mantê-la vivo, em movimento, sempre presente. O meu agradecimento à aprovação desse projeto. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 1142 de 2019, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico da cidade do Rio de Janeiro nos seguintes logradouros do bairro de Irajá e da outras providências. Pela ordem. Para encaminhar? Pela ordem. É para encaminhar. Para encaminhar. É votação. Para encaminhar. Para encaminhar. Para encaminhar. Para encaminhar o vereador Tarcísio Mota. Senhora presidente, eu gostaria de, a pedido da autora, solicitar o adiamento por uma sessão. Solicitado o adiamento da matéria por uma sessão. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registrar o voto contrário. De quem? Ah, não, esse aqui não? Ah, tá. Desculpa. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 527 de 2017, da autoria do vereador Zico Bacana, que cria a feira permanente de produtos orgânicos e artesanais do Boulevard, na Avenida Rio Branco, no centro, e da outras providências. A matéria está pendente de pareceres. Primeiro da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o vereador Júnior da Lucinha para emitir o parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Convido o vereador. Solicito o vereador professor Célio Luparelli para emitir o parecer pela Comissão dos Assuntos Urbanos.
Parecer favorável. Obrigada. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Convido o vereador Jaída Mendes Gomes. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes, sim. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 32 senhores vereadores. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 716 de 2018, de autoria do vereador Zico, que declara a vila localizada à rua Aritiba, número 435, no bairro de Realengo, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o vereador Júnior da Lucinha. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Convido o vereador professor Célio Luparelli. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido a vereadora Fátima da Solidariedade, por favor. Parecer favorável. Obrigada. Para emitir o parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura.
Vereador Babá. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Deixa eu ver se está dando problema aqui. Convido, por favor, o vereador Wellington Dias. Parecer favorável. Parecer favorável. Obrigada, vereador. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam... Desculpa, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes? Sim. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 31 senhores vereadores. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 1471 de 2019, de autoria do vereador Wellington Dias, que declara o condomínio horizontal Recanto do Magaça, localizado no bairro de Guaratiba, como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Para emitir o parecer, convido o vereador Júnior da Lucinha. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o vereador Rocal, por favor. Vereador Júnior da Lucinha.
Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Convido o nobre vereador Wellington Dias, por favor. O vereador é autor do projeto. Vereador Carlos Bolsonaro, Vossa Excelência pode me dar a gentileza de emitir o parecer do projeto? Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Obrigada, vereador. Para emitir o parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura. Convido o vereador Babá. Parecer contrário. Parecer contrário? Parecer contrário. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Os pós-votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes? Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes, sim. Espera aí. A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim 28 senhores vereadores. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão. O projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de lei número 1535 de 2019, de autoria do vereador Dr. Jorge Manaia, que dispõe sobre a construção de monumento à Bíblia no bairro de Inhaúma. A matéria está pendente do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, convido o vereador Majólio Tuzalém, por favor. Pela constitucionalidade, presidente. Obrigada, vereador. Pela emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Convido o vereador Júnior da Lucinha.
Parecer favorável. Parecer favorável. Pelo emitir o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Convido o vereador Júnior da Lucinha. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Cultura. Convido o vereador Tarcísio Mota, pela Comissão de Cultura. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Em votação, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos de votação encontram-se liberados. Como vota a vereadora Luciana Novaes. Como vota a vereadora Luciana Novaes. Sim. Consignando o voto da vereadora Luciana Novaes, sim. Como votam os senhores vereadores? A presidência vai encerrar a votação. Consignando o voto da vereadora Vera Lins, sim. Está encerrada a votação. Votaram sim 29 senhores vereadores, não um senhor vereador. O projeto está aprovado e voltará em segunda discussão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão para amanhã, quinta-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.